Atos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Depois que lermos, nós vamos sentar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que teve acesso Satanás ao teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu. O que aconteceu com ele? Caiu. Fala forte, o que aconteceu com ele? Caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviam estas palavras. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase quantas horas? 3. Quase 3 horas. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-lhe, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós fizeste um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na como? Morta. E levando-a para fora, o sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor entre toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Diga: misericórdia. Por que diferentemente de todas as vezes que eu leio a palavra, eu mando você dizer amém? Hoje eu mandei você dizer misericórdia, porque essa é uma história que não teve final feliz. E a Bíblia nos ensina que amém é concordar com algo que acabou de acontecer, mas esse algo tem que ter sido bom, tem que ter sido agradável. Então eu terminei a leitura dizendo misericórdia. E eu quero que você repita bem forte comigo: Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa família, da nossa vida, do nosso casamento, e que nós possamos aprender contigo essa noite e melhorar para a glória e louvor do teu nome. Se alguém crê que alguma coisa Deus vai te melhorar essa noite, agora senta com glória a Deus e com aleluia aí no seu lugar. Em nome de Jesus, nós temos lugares aqui. Nós não vamos abrir outra fila agora não. Ainda tem umas 8 a 10 cadeiras vazias aqui à frente, lá no corredor também. É interessante que o texto que eu acabei de ler, ele é um tanto desafiador para essa noite. E eu quero que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar comigo e falar contigo. Até porque família é o melhor bem que Deus pôde criar. Não existe nada maior e melhor do que a família.
E às vezes nos nossos dias não temos dado a atenção devida, não temos tido as atitudes devidas, o comportamento devido, em direção a fazer com que a nossa família seja uma família abençoada por Deus. Diga para o seu vizinho assim: o maior desejo do coração de Deus, vamos lá, como alguém diz assim, o maior desejo do coração de Deus é que a nossa família seja abençoada. Alguém pode crer nisso? Diga amém por isso. Levanta uma mãozinha e diga assim: ó, eu profetizo. Quero ver todo mundo, vamos lá, eu profetizo sobre a minha casa toda sorte de bênçãos. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Mas abra a boca, seja livre. Há uma promessa de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, e Deus nos fará mais que vencedores. Alguém pode crer nisso? Diga glória a Deus. Antes de eu entrar no texto que li, eu quero construir um pouquinho da história. Talvez para aqueles que me ouviram pela primeira vez nesse texto, ou talvez até você que já ouviu muito, não faz ideia em que momento isso se dá. A igreja está se consolidando, a igreja está crescendo, a igreja está tendo o privilégio de viver uma das suas maiores experiências. Jesus havia morrido, ressuscitou, ascendeu aos céus e liberou o Espírito Santo sobre a igreja. Agora os discípulos que haviam corrido, fugido, agora eles estão cheios de poder, cheios de unção, cheios de autoridade, estão pregando a palavra como nunca pregaram antes. Cegos têm sido curados, paralíticos estão andando. Jesus está operando poderosamente através da igreja que nascia forte e poderosa naqueles dias. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. O que eu posso dizer disso? Era o maior momento de avivamento que a igreja vivia. Havia um poder do Espírito Santo, havia um poder da palavra, e quem ouvia a palavra não conseguia sair sem se converter ao Senhor, sem decidir mudar de vida. A Bíblia diz que tanto Pedro como os outros apóstolos, eles pregavam, e minutos depois da pregação, eles perguntavam: alguém aqui quer decidir? Alguém quer aceitar Jesus? E eram 3, 4, 5, 8 mil pessoas em cada culto que aceitava Jesus e imediatamente se batizava. Balance alguém e diga assim: ó, havia um poder de Deus, havia uma unção de Deus. Dá um sorriso para essa pessoa, diga: havia um avivamento. Balança, havia uma presença de Deus, e todos os que davam ouvido a Ele era tocado por Ele, salvo por Ele, liberto por Ele. E nos 4 cantos daqueles dias se anunciava uma igreja forte e poderosa, nascia e caminhava sobre a terra. E eu profetizo isso para os nossos dias. Alguém pode receber um brado de glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que os que eram envolvidos em magia rasgavam os seus livros, quebravam os seus encantos, abriam mão das suas culturas e religiosidade e começavam a dizer: eu quero esse Cristo, eu preciso desse Jesus. Todos os que não tinham esperança agora passaram a ter, porque havia uma saída, porque havia uma luz, havia um caminho, havia uma porta de entrada para uma vida nova. E é com esse pano de fundo que eu quero começar essa noite. Eu quero profetizar para cada família que veio aqui: há uma saída. Eu vou repetir: há uma saída, há uma luz, há uma porta, há um caminho. E a nossa família vai ter um encontro real com Deus. Se alguém pode receber, dê um brado de glória a Deus e dê um grito de aleluia por isso. É nesse contexto, é nesse ambiente que logo nós vemos um casal, Ananias e Safira.
glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu preciso te dizer algo forte. O ambiente que esse casal tinha, a atmosfera que esse casal tinha, não era trágico, não era frustrante, não era depreciado. Eles viviam o melhor momento que o Evangelho poderia proporcionar para alguém. Eles viviam o melhor momento de poder, de palavra, de unção e de milagres que alguém podia viver. Talvez diferente da minha história e da sua história, que enfrentamos tantas adversidades, tantos problemas e tantas lutas. Eu quero te dizer que o mesmo Deus daquela igreja é o Deus dessa igreja hoje. Alguém está vivo, reaja aí. Alguém está vivo, diga aleluia aí. Olha para alguém e diz: esse mesmo Deus alcançará a nossa família. Deve ter alguém que crê nisso. Deve ter alguém que crê nisso. A Bíblia diz que naqueles dias o coração dos filhos se convertiu aos pais. E o coração dos pais se convertiu aos filhos. Alguém pode receber essa palavra? Naqueles dias as casas foram tomadas pelo culto que era feito de casa em casa. Então os casamentos que estavam desconstruídos, eles começaram a ser edificados. As famílias que estavam dilaceradas começaram a ser restauradas. Aonde havia perdição, o Senhor começou a agir. E quem estava perdido foi achado. Quem estava caído foi levantado. Quem estava preso em vícios, cadeias, correntes e grilhões foram libertos. Havia poder de Deus e paz em todos os lares, em todas as casas. Eu sei que você acredita em palavra profética. Olhe para alguém e diga assim: ó, eu acredito, essa unção vai chegar na sua casa. Haverá paz na sua casa, haverá alegria na sua casa, haverá libertação na sua casa. Deus vai restaurar o relacionamento dentro da tua casa. Alguém recebe essa palavra? Reaja! Oh, glória! Mas salta uma pergunta: o que fazer para que um casal morra dentro da igreja? Vou repetir. O que é que eu devo fazer para morrer dentro da igreja? O que fazer para minha família morrer dentro da igreja? Escute bem a palavra. Enquanto todos celebravam vida, enquanto todos viviam uma mudança e uma expectativa e vitória, Ananias e Safira conseguem morrer dentro da igreja. Isso lhe diz alguma coisa? Olhe para alguém e diga assim: está dentro da igreja, não é garantia de sobrevivência. Eu disse para você que você ouviu a palavra hoje, talvez você nunca tivesse ouvido. Olha para alguém sem medo e diga assim: estar dentro da igreja não quer dizer garantia de sobrevivência. Alguém está entendendo essa palavra? Eles conseguem morrer dentro da igreja. E eu logo te disse que isso foi muito trágico. Eu não terminei dizendo amém, eu terminei dizendo miséria, porque não era tempo de morte, era tempo de vida. Não era tempo de destruição, era tempo de reconstrução. Alguém está entendendo essa palavra? Glória a Deus. E o que é que nós temos feito? Porque muitas vezes alguns de nós literalmente não morreremos aqui, mas temos visto casamentos morrerem, famílias morrerem, filhos morrerem, ainda que não seja fisicamente, mas no relacionamento, no respeito, na moral, na conduta, na ética. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que se você veio até a presença dele, há poder nele para te manter vivo dentro da igreja e fora dela com a sua família. Alguém está entendendo essa palavra? Tome posse dela! Aleluia! Porque às vezes a gente se camufla na ideia de que estar na igreja vai mudar tudo. Só vai mudar se você mudar.
chamado Ananias e Safira. Não se assuste do que eu vou dizer. Batizados no Espírito Santo, convertidos ao Evangelho, de certa forma integrados ao que acontecia no meio da igreja. Eu não estou falando de pessoas que não conheciam a palavra, que não conheciam Deus, que não sabia o que era igreja, que não tinha tido nenhum tipo de experiência. Eu estou falando de um casal que vivia dentro da igreja. Não se assuste. Às vezes viver dentro da igreja não quer dizer que o Senhor da igreja esteja dentro de nós. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que ou Ele está, ou Ele não está. Ou Ele é, ou Ele não é. Mas se tiver duas famílias aqui essa noite que precisa de Deus dentro dela, um é a minha, quem é a outra? Alguém está entendendo? Glória a Deus. Dê um tapinha na mão do vizinho e diga assim: em nome do Senhor Jesus. Fala assim para ele assim, ó. Como eles conseguiram, em um ambiente, em uma atmosfera, em um tempo tão vitorioso, como eles conseguiram morrer dentro da igreja. Levanta um dedinho, eu vou ser bem rápido. Diga primeiro. Ah, vocês estão falando com medo. Diga primeiro. Eles não discerniram o que Deus estava fazendo. Todos nós conhecemos um adágio popular que diz: Maria vai com as. Você precisa entender como Deus está se movendo, como Deus está agindo, como Deus está trabalhando. E quando você não discerne o trabalhar e o mover de Deus, você tenta entrar do seu jeito e do seu modo. E do seu jeito e do seu modo não funciona. Se Deus está agindo, é Ele quem faz. Se Deus está operando, é Ele. Se Deus vai fazer, é Ele. O que eu tenho que fazer é entender e me encaixar no que Deus está fazendo. A Bíblia diz que naquela época havia um mover de Deus tão grande que todos que tinham muitas propriedades, que tinham o quê? Venderam e começaram a entender que o próximo era mais importante que os bens. E começaram a entender que ter muita coisa não representava viver o reino de Deus. Então Deus começou a trazer um quebrantamento, Deus começou a trazer uma voluntariedade, Deus começou a trazer mudança de vida. Balance alguém e diga assim, ó: não tem nada que mexa mais com o ser humano do que finanças. Diga assim, ó: as pessoas começaram a abrir mão de fazendas e de posses, porque entenderam que Jesus era maior do que tudo isso. Eu posso ouvir um aleluia? Aí Ananias e Safira começam a ver as pessoas se doarem, se darem, se dedicarem umas às outras. Vendiam tudo, e o texto diz que entravam na igreja e colocavam os pés dos apóstolos. Eles chegam e ouvem alguém dizer: eu fiz isso, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo, eu mudei isso, eu mudei daquilo. Eles começam a ouvir um ambiente de mudança, de entrega, de dedicação. Toca no ombro de alguém e diga assim, ó: em nome do Senhor Jesus, você tem que discernir o que Deus está querendo de você. Fala forte aí nesse momento: se volte para Ele, busca Ele, creia nele, clame por Ele. Há um milagre para a sua família. Não faça de tudo. Eu posso ouvir glória a Deus? Ananias e Safira, eles acham assim, ó: amor, já que está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Alguém está me entendendo a palavra, senhor?
Fala para alguém assim, não é porque todo mundo está fazendo que vai valer para você também. Olha nos olhos, diga, não é porque todos estão fazendo, você tem que fazer também. Você tem que entender o trabalhar de Deus. Tem fé para dizer, professor, perceba o que Deus quer de você enquanto é tempo. Não faça por aparência. Você não está corrigindo. Vamos lá, falando essa pessoa. Não faça por aparência. Não faça só na capa. Não faça só do lado de fora. O que acontecia na igreja naqueles dias é que o povo estava mudando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Alguém deve estar entendendo essa revelação. Quem tinha duas mulheres começou a dizer, eu não quero mais duas, eu só quero uma. Quem bebia começou a dizer, eu não preciso dessa bebida mais, eu vou beber do Espírito Santo. Quem roubava, quem enganava, começou a dizer, há uma esperança nova, uma vida nova, eu posso ser diferente, eu quero ser diferente, eu vou viver diferente. Fala comigo assim, começou de dentro para fora. E qual foi o problema de Ananias e Safira? Eles só tinham fora. Eles queriam que as pessoas aplaudissem. Eles queriam que as pessoas achassem que eles também estavam mudando, que eles também estavam envolvidos, que eles também estavam integrados. Deus te trouxe aqui no dia 31 de maio para dizer para você que a vitória da sua casa não depende mais dele, depende de você. Receba essa palavra. Deus está pronto para abençoar a nossa casa, mas você tem que discernir o que você quer. O que você quer? O que é que você quer? Porque de boca, Deus está cansado de maridos que prometem mudar de boca, de esposas que prometem mudar de boca, de filhos que prometem mudar de boca, de pais que prometem mudar de boca. Eu vou te dizer uma coisa, há uma nuvem, há um trabalhar de Deus, há um mover de Deus, e quem souber discernir esse mover, não vai morrer, mas vai viver o melhor de Deus. Alguém recebe, dê um aplauso ao Senhor. Quando a glória a Deus, se preocupe não, diga aleluia, reaja aí. Fala comigo, eu preciso discernir o trabalhar de Deus para não morrer, ele estando dentro da igreja. Como é isso, pastor? Alguns de nós aqui não vai ter mais terceira chance, porque a segunda já foi dada. Existem reconstruções na sua vida que não virá outra vez. Você pintou a primeira, Deus te ajudou. Você pintou a segunda, Deus te ajudou. Não vai enterrar a terceira. Você precisa decidir, entender que Deus já está trabalhando em sua direção faz tempo. Ou você entra no trabalhar dele, ou ele, por certo, encontrará alguém que decida o trabalhar, o mover, o agir dele na sua vida. Alguém está entendendo essa palavra? Eu não disse que ela era fácil de ouvir, eu disse que ela é necessária. Repete forte. Eu não posso morrer em um ambiente de vida, de mudança, de êxito. Eu não quero ser Ananias e Safira. Levanta dois dedos. Está dormindo não, né? Dois dedinhos, quem está vivo, diga glória a Deus. Diga bem forte. Eles não pediram conselhos. Quer morrer dentro da igreja? Todos precisam de conselhos. Todos. Ananias e Safira poderia ter procurado um dos apóstolos e ter
ter dito para eles: olha, a gente está achando legal, está achando bonito, tudo que todo mundo está fazendo, e nós estamos com uma ideia de fazer de tal forma, de tal modo. Vocês acham o quê? Qual o conselho que vocês dão? Alguém está entendendo, senhor? Amém. Vou falar uma coisa para você. Todos nós precisamos de conselho. Que Deus levante alguém que de fato tenha estrutura para te dar um conselho. Olha para o vizinho e diga assim: não é qualquer pessoa. Fala mesmo, não é qualquer um. Deixa Deus levantar alguém que possa ser de Deus. Quando eu falo de Deus, é marido de uma só mulher, é íntegro, é sincero, é honesto, é uma mulher que é boa dona de casa, sabe, que honra a sua família. Alguém está entendendo, senhor? Não. Glória a Deus. Porque se a pessoa não tem caráter, ela não tem o que ensinar, ela não tem o que passar. Desculpa aí, hoje vai ser meio apertado. Alguém está me ouvindo ou não? Amém. Levanta a mão bem alto, todo mundo aí. Fica triste comigo não, Deus está curando a nossa casa. Legal, diga: Deus, eu preciso pedir conselhos. Fala para o vizinho assim: se você achar que ninguém é confiável, Isaías diz que Jesus é conselheiro. Que você possa dizer: eu estou precisando de um conselho. O nosso problema é que nós somos meio que orgulhosos, egoístas, principalmente nós homens. Nós não gostamos de pedir conselho. Já as mulheres têm um negócio diferente e tem que corrigir isso. Às vezes fala demais com as pessoas que não devia falar. Conselho se pode pedir a quem tem solução para dar. Se porventura quem você vai se dirigir não consegue discernir nem a própria vida, como discernirá de outro? É Bíblia. Jesus disse: um cego jamais poderá guiar. Dá um tapinha na mão do vizinho assim: ó, pede conselhos a Deus, a palavra de Deus, a pessoas sérias. Quem está entendendo, diga glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Aleluia. Eu posso dizer um amém? Amém. As mães e pais que estão aqui, procurem ser isentos nos conselhos. Por que tem filhos que às vezes não vai até o pai e a mãe? Porque você deixou de ser isento. Você sempre já tem uma posição definida. Olhe a causa pela causa. Olhe o processo que lhe foi apresentado como processo. E não apenas veja: é meu filho. Se é meu filho, está sempre certo. Nem sempre. É minha nora está sempre errada. Nem sempre. Alguém está entendendo, senhor? Amém. Eu quero que você entenda isso. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Está escrito mais ou menos assim: aquele que não ouve conselhos, os seus sonhos ou os seus planos se dispersam, mas aqueles que ouvem e praticam têm os seus projetos estabelecidos. Dá um sorriso para você: pede conselho, ouve conselho. Pergunta para o vizinho assim: já teve algum momento da sua história que, se você tivesse ouvido o conselho, a história seria outra? Quem tem coragem de assumir? Em algum momento você não ouviu e você pagou um alto preço? Então levante a mão bem alta: Deus, eu não quero ser como Ananias e Safira. Eu vou pedir conselhos. Mas fica a ressalva: não peça a qualquer um. Não peça a qualquer um. Imagine que você está com dificuldade no seu casamento e vai pedir conselho para quem separou. Infelizmente, me perdoe a dureza da palavra, mas até que essa pessoa seja reconstruída e tenha entendimento que cada casa é um
Mas você tem que lembrar disso. Imagina alguém que não valoriza a família, que não honra o casamento dele, ele vai dar conselho para você ficar casado? Larga essa praga aí, ó. Hoje tu é besta. Tu vai gostar de 40 por de 20. Olha para o seu irmão e diz: em nome de Jesus, Deus vai fechar a boca dos maus conselheiros e vai levantar a unção do conselheiro na sua direção. Se alguém recebe, dá um aplauso a Jesus na glória de Deus. Dá um aplauso a Jesus e glória a Deus. Pastor, eu estou lhe falando uma coisa aí. Sim, pastor, eu devia ter ouvido o conselho de mamãe para não casar. Mas tu casou, agora te vira. Tu devia ter ouvido, não ouviu, casou, agora só Jesus para te dar sabedoria, estratégia, fé, porque ela vai mudar. Ele vai mudar. Mas se casou, é até Jesus voltar. Esse negócio da morte separar só pega para dentro de homem. A mulher fala na convicção, até que a morte separa. Não, é até Jesus voltar. Nós só vimos. Fala com o vizinho assim, ó. Lá em casa, esse negócio da morte separar, já está repreendido. Imagina se começa aquela oração: Jesus, já que vai ter que separar pela morte, leva lá. Então é melhor orar para que os dois. Eu profetizo que você e a sua casa vão morar no céu. Diga glória a Deus. Diga para o seu vizinho assim, por mais difícil que seja ouvir essa palavra, ela vai nos ajustar diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, primeiro, ter discernimento do trabalhar de. Segundo, pedir. Existem momentos que não temos a capacidade de decidir sozinhos. E precisamos ser orientados, ser ajudados. Quem aqui, quando o carro acaba a gasolina, joga ele fora? Me diga onde jogou para buscar. Pergunta para você assim: quando seu carro quebra, quem não tem carro, tome poste um agora, lá. Diga: quando seu carro quebra, ou de alguém quebrou, você já viu, já está fora porque quebrou, porque acabou a gasolina. E por que quando o casamento acaba, a gasolina tem que acabar o casamento? Porque quando o casamento começa a ter defeito,